Segunda, 10 de abril. Verso para memorizar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. O evangelho eterno. Observe que Apocalipse 14, 6, o início das 3 mensagens angélicas, começa com o evangelho eterno. Se não compreendermos a profundidade do evangelho, perderemos todo o sentido das 3 mensagens angélicas. Se não entendermos o evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino ou da queda de Babilônia, ou a marca da besta. Ouça 1 aos Coríntios 15, 1-4. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Romanos 3, 24-26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5, 6-8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Pergunta 2. Como o evangelho eterno é apresentado nesses textos? Que grande esperança é oferecida a nós? O evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Pela fé em seu sangue derramado e no poder da ressurreição, somos libertos da penalidade e do poder do pecado. Os pensamentos de Paulo estavam imersos em Cristo. O Salvador era o centro de seu ensino e pregação. O Cristo crucificado o redimiu da condenação e da culpa do passado. O Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente, e o Cristo que voltaria lhe deu esperança para o futuro. Observe 4 pontos nos textos de Romanos. 1. Somos justificados pela graça. 2. A graça é uma declaração da justiça de Deus. 3. A graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. 4. Deus demonstrou seu amor por nós enquanto éramos pecadores. A graça não pode ser comprada, não é obtida por mérito próprio, não é merecida. Jesus morreu a dolorosa morte que os perdidos morrerão, experimentando a plenitude da ira do Pai, ou o juízo contra o pecado. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos viver a vida que era dele. É de admirar que a salvação seja pela fé, sem as obras? O que as obras, mesmo as mais bem-intencionadas e santas, acrescentariam ao que foi feito por nós na cruz? O plano da salvação foi estabelecido antes do início dos tempos, o que explica o nome Evangelho Eterno. Antes da criação do mundo, Deus sabia o que ocorreria. Por isso,
instituiu o plano para enfrentar a crise que viria.